Sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Adeneva e hoje nós teremos aula de História. Vamos lá? Vamos iniciar retomando o desafio deixado na última aula. Vamos relembrar. Qual a invenção do homem você acredita ser indispensável nos dias atuais? Eu trouxe duas. Primeiro, o computador, notebook. Segundo, o aparelho celular. Vocês concordam? Mesmo que vocês tenham colocado outra coisa, não tem problema. Eu trouxe duas opções que eu achei que são importantes, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje. Diferentes modos de deslocamento de pessoas e mercadorias ao longo do tempo. Os meios de transporte são um reflexo da sociedade. Conforme o homem evoluía, a maneira de se deslocar e de transportar se transformava. Primeiro, a necessidade o fez pensar em meios básicos, como, por exemplo, a construção de botes para atravessar rios e usar animais como força de tração. Depois, a ciência o auxiliou. E assim, começaram a construir meios mais rápidos, mais seguros e que chegavam cada vez mais longe, a ponto de o homem chegar no espaço. A invenção da roda foi muito importante para a evolução dos meios de transporte, pois permitiu a criação de transportes terrestres puxado por animais, entre outros. Então, o homem deixou de usar somente a força dele. A partir da invenção da roda, facilitou bastante os meios de transportes. Vamos falar um pouquinho sobre os transportes em geral. São fundamentais para o nosso deslocamento, o deslocamento das pessoas e também das mercadorias ao longo dos tempos. Esse deslocamento pode ocorrer pelos meios terrestres, aéreos e marítimo. São fundamentais também para o comércio mundial no processo de globalização. Vamos ver um pouquinho os transportes de antigamente. Olha como eram bem diferentes. Eu estou trazendo aqui transportes terrestres, aéreo e marítimos. Observem cada um deles. Vocês já viram? Olha como eles são diferentes do que nós temos hoje. Vamos falar um pouco sobre o deslocamento das pessoas e mercadorias, que podem ocorrer por três vias diferentes: as hidroviárias, as aéreas e as terrestres em seus respectivos transportes. Os transportes são divididos basicamente em terrestres, aquáticos e aéreos. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um? Os transportes aquáticos. Aquáticos ou aquaviários são responsáveis pelo deslocamento de mercadorias e passageiros através de barcas, navios e barcos em oceanos, rios, riachos, lagoas e lagos. Ele pode ser dividido em marítimo, quando ocorre nos grandes mares e oceanos, e fluvial ou hidroviário, quando acontece dentro dos rios, lagoas e lagos. Em algumas regiões do país, são utilizados para o transporte de pessoas com maior frequência. Transportes terrestres. A criação do transporte terrestre foi um passo enorme na evolução humana, pois facilitou muito na otimização do tempo que levamos para nos locomover de um lugar para o outro, basicamente. O transporte terrestre são todos os meios de transporte que passam pelo chão, onde nós nos locomovemos normalmente, no nosso dia a dia. E, por fim, os transportes aéreos. O transporte aéreo permite a locomoção de pessoas e determinadas mercadorias pelo ar. Isso por meio das aeronaves, como aviões ou helicópteros. Esse é o meio de deslocamento em massa mais rápido. Isso pelo fato de percorrer grandes distâncias em tempo reduzido se comparado a outros meios de transporte e com uma velocidade incrível. Vamos observar um pouco essa imagem que traz uma reflexão sobre o desenvolvimento urbano e os seus impactos no meio natural. Vocês estão observando a quantidade de transportes que tem nessa
nesse lugar? Vocês acham que isso é bom ou ruim? Quais são os impactos que essa quantidade de transportes traz para o nosso meio ambiente? Aqui nós temos também, né, um transporte por um rio, ao lado mais uma avenida bem congestionada, e fica essa reflexão. Atualmente, o deslocamento de pessoas e mercadorias é assegurado em diferentes meios de transportes, que estão organizados em diversas redes. Estes procuram garantir a facilidade da mobilidade, a máxima segurança, a rapidez e o conforto, conjugados com a acessibilidade econômica, de modo a promover o bom e organizado funcionamento da rede. E hoje eu vou deixar um desafio para você. Vamos lá? Quais os tipos de transporte você encontra em sua cidade? Pode ser terrestre, aéreo ou aquático. Não importa. O importante é você fazer o registro aqui dos tipos de transportes encontrados na sua cidade. Eu tenho certeza que você vai acertar. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.